o hospital, Sí, a vontade, e depois vamos compartilhar a pantalla para poner aí os casos, ok? Então, sí, gracias, doctor. Yo una vez... Obrigada, doutor. Eu já participei uma vez aqui das reuniões, então a gente fica confortável. Eu sou especialista em genética, ginecologia e obstetrícia, trabalho no hospital italiano como geneticista do serviço de ginecologia. Por isso eu vejo tanto cânceres hereditários quanto também muitos casos de alterações ou casos genéticos relacionados à reprodução e a outras questões. Inclusive, um dos que eu vou apresentar mistura as duas coisas. Essa era a ideia, eu lembro que você já participou da nossa reunião uma vez no passado. E agora temos a oportunidade de ter tradução, então as perguntas, as apresentações vão ficar gravadas no nosso site em português e espanhol, com áudio original também. E muito obrigada por participar de mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários. Então, se quiser compartilhar a tela, vamos começar. Estão me vendo? Só colocar modo apresentação. Aí está, perfeito. Um segundo. Bom, eu vou falar de dois casos. O primeiro caso, por favor, qualquer coisa vocês podem me interromper. O primeiro caso é de um paciente que foi uma surpresa, um paciente de 49 anos que consultou por antecedentes de câncer de mama aos 48. A anatomia patológica é um carcinoma ductal invasor com componente intraductal multicêntrico, por isso a gente fez uma mastectomia e depois era um tumor que HER negativo e um QI de 12, 14%. Ela operou, foi feita uma mastectomia com biópsia de glândulos linfáticos axilares que foi positivo. Enquanto ela fazia sua quimioterapia e também planejava a reconstrução plástica, ela foi para o assessoramento genético. Por causa da idade dela, ela tinha menos de 50 anos e a gente, então, encaminha, faz KPM. E para conhecer totalmente esse multicêntrico. Você fez uma mastectomia só do direito, então, né? Completa mais direita. Em princípio, unilateral. Mas, como eu estava falando, era um caso que chamava atenção particularmente. O estudo da família dela, da genealogia, não era muito claro, faltava muita informação. E a gente não conseguia obter essa informação. Ela tinha duas meio-irmãs, uma aparentemente com um tumor endométrico, e nem sequer ela tinha certeza da idade que ela teve. Não tinha muita informação. A gente terminava a consulta e ela contou que um primo estava sendo estudado, aparentemente, por uma doença maligna do estômago, mas ela não sabia nem a idade que surgiu e ela nem tinha certeza sobre a doença. Ou seja, poucas informações da família. Pouca informação, apareceu um primo com aparente câncer de estômago, mas nós também, a gente não tinha possibilidade de conseguir informação, a gente sempre perguntava, mas não tinha mais informação. Então, a irmã era saudável. A irmã, sim, da mesma mãe e pai, sim, sadia. Nesse contexto, então, por falta de informação, idade menos de 50 anos, a questão multicêntrica, a gente fez um painel. Eu não estava muito convencida, mas a gente fez o painel de gente relacionada com câncer de mamas e do tumor ginecológico também, pela antecedência da meu irmão, porque não me convenci de que era endométrico, eu pensei que podia ser ovário também. Bom, o achado, então, do painel é esse aqui, esse foi o resultado. A gente teve duas alterações, duas variantes patogênicas. Uma no PAL-B2
E a surpresa, uma variante patogênica no CDH1, que consistia numa deleção parcial de 2 seções. Que coisa, hein? Sim, isso é uma coisa que cada vez mais nós estamos encontrando, Cecília, porque com a possibilidade de fazer painéis amplos, os genes com alterações, eles se mostram aí de uma forma, realmente é uma surpresa. Nós também temos famílias aqui com um genótipo completamente não suspeito para CDH1, e aí aparece o CDH1. Sem casos de câncer de estômago, lobular de mama. Realmente são problemas que nós temos que pensar, cada vez mais considerar. E ainda aparece aí o PAL-B2, né? Então, realmente uma surpresa. Bom, eu estou colocando isso aqui porque ela realmente não estava nos critérios de estudo para CDH1. Se você pensar simplesmente para esse gene, é muito difícil sempre também pensar de que câncer de estômago se trata. É um diagnóstico muito difícil que tenha uma forma de aparição, né, que realmente se encaixe. Não tinha nenhum antecedente preciso de câncer lobular, não tinha câncer de estômagos repetidos, de câncer gástrico difuso, foi realmente uma surpresa, então. Inclusive, foi pedida a confirmação, eu vou colocar aqui um pouco mais adiante, para ver se realmente o que a gente faz é MLPA. Mas, falando com o pessoal do laboratório, o que eles falaram é o seguinte, bom, quando se tratam de 2 sessões, por mais raro que seja um falso positivo, é muito mais provável que realmente seja confirmado. Então, o MLPA, então, estava pendente de confirmação, e o que a gente recomendaria para confirmar? Aqui é a questão, porque o CH1 implica recomendar uma gastrectomia total nas diferentes sessões, realmente. Se está presente na endoscopia, com uma profilaxia total, né, fazer essa cirurgia realmente tem muito impacto esse resultado, porque é muito importante a recomendação que é feita com relação à gastrectomia total, né? Então, esse é outro paper que eu recomendo. Então, olha, sempre quando uma pessoa tem um antecedente de câncer gástrico difuso na família ou câncer lobular na família, mas aqui a gente não tem nada certeiro de nenhuma das duas coisas. Com relação ao câncer de mama, confirmou o CDH1, e isso tinha que fazer um controle de ressonância desde os 30 anos, mas essa senhora, pela sua variante PAL-B2, ela já tinha essa recomendação. Então, a recomendação com o PAL-B2 seria o cuidado da mama, uma prevenção de câncer de ovário baseada, sobretudo na família sem antecedentes familiares, se bem que a gente acreditava que havia uma associação com o câncer de ovário. O risco também não seria muito alto nesse caso, de qualquer forma. A recomendação sobre ovarectomia e câncer de pâncreas também, sem antecedentes familiares, a princípio a gente não teria que avançar nesse sentido. O que vocês fizeram uma ressonância de abdômen depois de 50 anos para pacientes PAL-B2? O que você acha disso? Mesmo sem antecedentes de câncer de pâncreas. Perfeito. A gente está trabalhando como a equipe no hospital, que é uma equipe multidisciplinar, sobretudo tem gastroenterologistas lá. Então, existem estudos basais com endoscopia, dependendo do caso, mesmo se for só endoscopia, e a gente faz um acompanhamento. É um pouco artesanal, de alguma forma. A gente não seguia muito por recomendações claras. Bom, esse é o primeiro caso. Eu gostaria de discutir umas coisas aqui, porque é um caso realmente muito interessante. Você poderia voltar aqui para qual slide? A genealogia, sim.
Nós sabemos que não há informações confiáveis aqui da família, então as informações a gente tem que ver realmente com muito cuidado, porque pode haver alguma coisa aí que a gente não sabe, não temos informações verdadeiras. Então, o que a gente tem aqui, provável câncer de estômago e um endométrio, que não se sabe se era ovário. Então, é uma situação comum em cânceres ginecológicos, a diferença entre sexo uterino, endométrico, ovário. Muitas vezes a gente não consegue ter a informação confiável, porque se misturam muitas informações aí de câncer ginecológicos. E o câncer de mama a gente sabe que é muito confiável, mais de 85, 90% da informação que vem da família, com informação verbal com relação ao câncer de mama, em geral é verdade, porque é um órgão realmente que a dúvida é pequena do que, por exemplo, o câncer ginecológico. Mais uma pergunta que eu estou aqui com realmente muitas dúvidas, e eu também tenho essas dúvidas. O que oferecer na prática para essa família? Para a paciente, nesse caso. Não tenho tantas dúvidas com relação a uma mastectomia redutora de risco para a mama, e essa seria uma decisão realmente não muito difícil no aconselhamento genético, porque é uma mulher jovem e é possível fazer a reconstrução da mama direita, que estava com câncer, e, ao mesmo tempo, fazer a da mama esquerda. Mas a dúvida que fica é com relação ao estômago. Com relação ao estômago, então, claro que eu acho que toda a família vai fazer os seus testes genéticos para ver quem tem e que não tem a variante patogênica CDH1, e depois disso, a orientação de fazer ou não fazer a gastrectomia profilática. Olha que a mãe tem pelo menos 8 irmãos, então é uma família grande. Isso, para mim, é um grande desafio. Porque, como você disse muito bem, é uma cirurgia realmente, uma gastrectomia total, de redução desse risco, ela não é uma cirurgia simples, e ela tem consequências funcionais importantes. Então, eu gostaria primeiro saber sua opinião com relação à indicação ou não de gastrectomia redutora de risco para pacientes portadores de CDH1 nessa família. E depois gostaria de saber a opinião do Pablo, o nosso geneticista também. Por favor, Cecília. Eu, particularmente, essa paciente, ela tinha uma endoscopia já em dia. Eu falei com as pessoas que estavam responsáveis pela gastroenterologia no nosso grupo de câncer hereditário, e eles fizeram protocolos de amostras como se fosse CDH1. Por sorte, fizeram isso. Então, a gente está esperando o resultado. Mas, independentemente disso, eu tenho muita dúvida. Eu prefiro ser muito prudente nesses casos, esperar a confirmação do caso. Sobretudo pelo impacto que tem uma gastrectomia total, não é uma cirurgia simples. E é uma mulher com uma qualidade de vida muito boa, independente do tumor de mama que ela teve. Idealmente, eu proporia entrar em contato com o prêmio para ver se ele pode fazer também uns testes, tentaria insistir nisso, mas também fica um pouco a critério do aconselhamento e como o paciente interpreta os seus riscos e como queira proceder. Infelizmente, nesses casos, não cumprem critérios clínicos aqui. E realmente surgem as dúvidas aí quando o resultado é esse. É um caso muito interessante por essa questão da decisão. É muito complexa a decisão. Pablo, você quer falar alguma coisa? Em primeiro lugar, parabéns, Cecília, pelo caso. É um caso muito interessante. E
esse é um caso que nós temos duas problemáticas, né? Duas problemáticas que nós precisamos encontrar as soluções. Qual que é a primeira problemática? Qual que é o primeiro problema que este caso nos ilustra? É o que eu sempre digo nas aulas, quando estou falando sobre aconselhamento genético, sobre oncogenética. Aqui, nós, então, observamos a importância de um heredograma, né? Uma genealogia muito bem feita, né? Com os seus detalhes de todos os indivíduos, né, relacionados ao probando, de todos os parentes, né? Porque veja que muitas das nossas condutas, né, serão fundadas, serão baseadas justamente na história familiar, ou seja, com relação aos tumores que os outros membros da família apresentam, como o tipo de tumor, a idade de diagnóstico do tumor, o tipo histológico do tumor. Então, obter esses detalhes numa história familiar, elas são muito importantes, fundamentais para as tomadas de decisões futuras frente não só à probanda, que é o nosso caso, o índice, mas com relação aos outros familiares também, né? Então, essa é uma primeira problemática que este caso nos traz, né? E que nós, lógico, por muitas vezes nos deparamos no nosso dia a dia. Por quê? Porque o probando, né, às vezes não tem o contato, né, as informações que a gente necessita, né? Então, por exemplo, aqui três exemplos nesse heredograma. O primeiro, a da meia-irmã, que tem um câncer diagnosticado numa idade muito jovem, 36 anos, mas, porém, a gente não sabe exatamente qual é o tipo de câncer. Embora, doutor Benedito, eu acho que quando o paciente leigo ele chega para nós com uma informação, a minha irmã teve câncer de endométrio ou teve câncer de peritônio, eu acho que, às vezes, a gente pode até dar crédito, né? Porque uma pessoa leiga ela nunca iria tirar esses nomes técnicos, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas que para uma pessoa leiga, quando ela chega e fala assim, minha irmã teve câncer de endométrio, é porque provavelmente deve ter sido endométrio mesmo, né? Ou teve câncer no peritônio, é porque provavelmente deve ter sido câncer de peritônio mesmo. Mas, como bem o senhor falou, esses tumores de origem ginecológica, né, ovário, trompas, endométrio, cérvice, né, o colo uterino, peritônio, e por aí vai, realmente são tumores que os pacientes, né, têm dificuldade em relatar. Uma outra problemática que também ilustra aqui é o outro caso de câncer de mama, né, da outra meia-irmã, que a gente não sabe qual é o tipo histológico e nós não sabemos qual que é a idade de início, né, a idade do diagnóstico. Então, aqui a gente tem né, um outro problema para ser solucionado, para a gente descobrir. E a terceira problemática é essa, né? Quer dizer, é esse primo materno que aparentemente teve um câncer de estômago, mas também é um câncer de estômago que está interrogado. Então, esta é uma grande problemática que nós, da oncogenética, né, da oncologia, nos deparamos frequentemente. É a informação faltante, né, a falta de informação da família, né, tanto do lado paterno quanto do lado materno.
Muito bem. E um melhor detalhamento, né, desses 8 tios e tias, né, maternos, aí que a gente não temos nem ideia, né, do que possa estar acontecendo com esses outros parentes, os primos, enfim. Então, essa é uma problemática. E essa problemática, lógico que ela vai interferir diretamente na segunda problemática, né? Qual que seria a segunda problemática? Que, como também disse o Dr. Benedito, muito bem, com a utilização desses painéis multigênicos, né, de 16, 84, 141 e por aí vai, né? Quer dizer, esses números grandiosos de genes estudados, a gente começa, então, a observar o quê? A presença de 2 ou mais genes com variantes patogênicas, provavelmente patogênicas, e até mesmo aquelas VUS, aquelas variantes de significado incerto, mas que chamam a atenção dependendo do caso, né? Como este caso traz essa segunda problemática, ou seja, uma paciente que apresenta 2 genes de alta penetrância, né, para câncer de mama, né, com variantes patogênicas, certo? Então, essa é uma segunda problemática. Como resolver isso, né? Como enfrentar este dilema à nossa frente, né? Então, a conduta que nós temos tomado, né, no nosso serviço, o Dr. Benedito está aqui conosco, é, lógico, sempre a gente sabe que esses genes, os riscos, eles não se somam, né? Então, se eu tenho um risco de 60% de câncer de mama devido ao CDH1, e eu tenho um risco de 40% a 60% de risco de câncer de mama por PALB-B2, eu não vou ter a somatória desses riscos, ou seja, ter um risco igual a 120%, ou seja, praticamente certo que esta paciente vai ter câncer de mama, embora ela teve câncer de mama, né? Muito bem. Mas a gente sempre acata, eu acho que essa é uma sugestão, né? E, por favor, se alguém quiser também comentar a esse respeito, mas a sugestão é sempre acatar os maiores riscos por genes, né? Então, por exemplo, a gente pega o maior risco do CDH1, que é o 60%, né? O maior risco para câncer de estômago do CDH1 e o maior risco para câncer de ovário, por exemplo, né, do PALB-B2, né? Então, a gente vai pegando, quando a gente está frente a 2 genes com 2 variantes patogênicas, normalmente a gente pega os maiores riscos para os determinados órgãos de acordo com os genes, né? Então, essa seria a nossa conduta. Muito bem. A outra questão é saber, será que faz ou não uma gastrectomia profilática, né? Ou seja, redutora de risco? Eu acho que a chave para essa pergunta, a gente sabe que os guidelines, o que eles falam? Depende da história familiar, né, Cecília? Depende da história familiar. E nós temos aqui uma história familiar de um provável câncer de estômago, né? Então, o que a gente precisaria fazer, obviamente, é ter mais detalhes deste caso, do primo, e de se há outros relatos de outros familiares, né, com câncer de estômago também, porque quanto maior for o número de indivíduos com câncer de estômago, né, devido ao CDH1, maior, sim, é a indicação para se fazer uma gastrectomia total. Daí não tem muito o que fazer, né? Se eu tenho 2, 3, 4 indivíduos com mutação no gene CDH1 com câncer que desenvolveram câncer de estômago, então a recomendação realmente é fazer uma gastrectomia para a paciente portadora do CDH1. Tá? Mas, enquanto isso, obviamente, a gente tem que fazer os exames, embora a gente saiba, né, da sensibilidade dos exames, mas tem que fazer aí uma endoscopia para esta mulher, né, com biópsias múltiplas, enfim. Então, essa seria a minha observação diante deste belíssimo caso,
né, que a doutora Cecília nos traz, que são essas duas problemáticas que eu vejo. Então, ter uma ausência, né, uma informação pobre da família, que isso nos ajuda em tomadas de conduta, e, obviamente, a presença de duas mutações, né? E veja que a mutação no gene CDH1 é uma deleção de 2 exons, né? É o exon 4 e o 5, se eu não me engano aqui, né? Se não me falha a memória, né? O que isso deve causar realmente uma perda muito grande da função da proteína final, né? Da caderina, né? Então, é uma mutação muito, muito prejudicial do ponto de vista molecular, né? Então, essas seriam as minhas observações. Si bien yo estoy aguardando el resultado Eu estou aguardando o resultado do MLPA. Quando realmente eu voltar a me reunir com essa senhora e se colocar a possibilidade de cirurgia, isso vai motivar que ela realmente procure mais informação do que ela tem. Esse é o problema que a gente tem aqui em Brasil, Cecília. As famílias são muito grandes, não tem contato entre os parentes. É um problema. Porque a correlação genótipo-fenótipo é prejudicada. É uma dúvida muito complexa. Sem dúvida, nesse caso, a família muda a conduta. Então, insistindo nisso, talvez a gente pudesse conseguir realmente alguma coisa a mais. É muito complexo. É um caso muito interessante, muito interessante. Parabéns. É uma família que realmente envolve muitos aspectos na oncogenética. Quer começar o caso 2? Sim. Eu vou contar o caso 2 agora. Esse aqui é um pouco mais afastado do que a gente vê usualmente, mas é interessante. Paciente de 33 anos que não teve nenhum sintoma na sua vida até 32 anos, entrou na consulta por uma dor de cabeça pós-Covid. Nesse momento, foi pedida uma ressonância e foram encontradas imagens compatíveis com o complexo esclerose tuberosa. Nesse momento, foi a clínica que existe no Hospital Italiano de esclerose tuberosa e ele cumpre critérios disso, porque se faz uma pesquisa do seu fenótipo, realmente ele cumpriu critérios de complexo de esclerose tuberosa, dentro dos quais se encontra a presença de um angiomilioma renal. Foi operado, foi confirmado, eram realmente múltiplos nódulos e afetação bilateral, e aí ele vai para o estudo genético de um aconselhamento para além da sua patologia de base, para estudos, então, de câncer hereditário. Nesse momento, não havia antecedentes da família dessa doença, e ele apresentava câncer de mama na avó materna aos 42 anos, falecida aos 47 anos, e câncer de pâncreas na avó paterna aos 64 anos, também falecida, bem poucos meses depois do diagnóstico dela. Nesse momento, se colocou, então, fazer um painel genético, incluindo os genes do TTCC1 e dos esclerose, além da existência descendente da avó materna, e o paciente não quer saber. Ele não quer realizar o estudo genético. Então, a gente vai, então, com recomendações empíricas e se faz uma forte recomendação de uma consulta, fazer uma consulta antes de engravidar. E aí eu encontro com ela no consultório de genética reprodutiva e por pedido da paciente que não queria investigar, para além da doença que ela teve, ela não queria fazer um painel genético. Foi solicitado TSC1 e TSC2. Então, com a sequenciação complexa no MLPA, apareceram variantes patogênicas. Um quadro muito atípico. Então, nesse momento, eu volto a falar com o médico que estava fazendo o acompanhamento clínico dela para ver se ela não tinha suspeita de outra síndrome que poderia ser um diagnóstico diferencial, não tinha.
E, observando a literatura, eu vejo que existe uma porcentagem de mosaicismo somático em 1% dos casos. Então, surge a possibilidade de estudar o angiomioblastoma, e a gente consegue fazer isso. A gente faz um painel, um NGS em tumores sólidos, e finalmente, sim, foi detectada uma variante patogênica no gene TSC2, que altera o splicing com uma frequência que explicar que pudesse ser um mosaicismo somático, e não um achado da carcinogênese. E aí, nesse momento, realmente abriu para mim a possibilidade de fazer um diagnóstico pré-natal, um diagnóstico genético no embrião, um PGTM. Então, esse resultado então, é realmente incompatível com o mosaicismo somático, um complexo de esclerose tuberosa, que no painel genético não foi detectado em sangue periférico. Teria passado. E, então, as recomendações realmente foi de acompanhamento. E agora a gente está no momento de ver o que a gente pode oferecer. Só o diagnóstico a nível de placenta ou se podemos estudar o varião, porque ter a variante só e os polimorfismos acompanhantes, isso está está complicando o nosso estudo. Por exemplo, para começar, o laboratório pede para a gente se esteja confirmado no espermatozoide, e não encontrei um laboratório que eu possa fazer esse estudo. Esse era outro caso, é um pouco mais curto, para mostrar, então, como pode ser um falso negativo em sangue periférico. Outro caso muito interessante. Primeiro, porque é um caso mais raro. E os critérios clínicos são importantes. Olha aqui, por causa dos critérios clínicos bem estabelecidos, foi insistido em fazer a busca mais aprofundada do TSC. Então, mesmo com 1% de mosaicismo somático aí, realmente se procurou e fez o diagnóstico do gene TSC2, uma variante que com certeza seria a causa do problema. E se pode, então, fazer um plano dela ter o filho com mais segurança, em termos de parar a transmissão desse gene. Tem que fazer o exame de espermatozoide, eu não tenho essa resposta também. Pablo, você, como geneticista, no seu grupo, o que você acha? Porque nesse caso aqui tem alguns aspectos muito interessantes. Primeiro, a importância dos critérios clínicos. Depois, o falso negativo, entre aspas, do painel NGS. Depois, a insistência pelos critérios clínicos, pela busca de outras alternativas, como, por exemplo, a possibilidade do mosaicismo somático. E depois, esse último ponto, é saber se esse mosaicismo somático está ou não presente para a transmissão. Adiante. O que você acha, Pablo? Esse é um caso, parabéns novamente pelo caso, doutora Cecília. Esse realmente é um caso que foge do comum, né? Bom, enfim. Então, sem dúvida, os critérios clínicos para a esclerose tuberosa, né? A esclerose tuberosa é uma amacromatose, né, causada por mutações ou no gene TSC1 ou TSC2, que são dois genes supressores de tumor, né, que participam de algumas vias de sinalização, né, intracelular, como a via do AKT, né, do PI3K, AKT, mTOR, e também da via do RAS. Muito bem. E a gente sempre levanta uma suspeita clínica, né, pelos sinais e sintomas que o
probando apresenta, ou pela história familiar, né? Então, a gente tem os critérios maiores e os critérios menores. E a suspeita clínica, ela se dá, né, baseado quando o indivíduo ele apresenta 2 critérios maiores ou quando ele tem um critério maior e 2 ou mais critérios menores, tá? Bom, os critérios maiores, né? Então, a gente tem aí as lesões, né? Os angiofibromas, tá? O rabdomioma cardíaco, a presença de túberes, né? Corticais múltiplos, máculas, manchas hipomelanóticas, né? A linfangiopleiomiomatose, os hematomas nodulares de retina múltiplos, temos a angiomiolipoma renal, que no caso foi o que o paciente apresentou, né? Então, o angiomiolipoma renal, que também é um dos achados mais comuns da esclerose tuberosa, é o angiomiolipoma renal, que é responsável por 10% de todos os tumores renais, né? É o angiomiolipoma renal. Então, toda vez que você tiver um angiomiolipoma renal, você tem que realmente acender aquela luz de alerta e pensar que poderia ser aí uma esclerose tuberosa, né? Os nódulos de Sjögren também seriam outra característica maior. Astrocitoma de células gigante, né? E os fibromas ungueais. Muito bem. Então, como foi feito, né? Então você tinha ali sinais, né? Critérios maiores, e provavelmente deve ter critérios menores também no paciente. Foi feito o teste e veio negativo. E aí, dar os parabéns por ter insistido no teste somático. Como você falou, é uma fração muito pequena né, dos angiomiolipomas, quase 1%, né, dos angiomiolipomas renais, eles têm aí mutação somática apenas no local do tumor, né? Ou seja, o teste germinativo ele vem normal. Tá? Bom, então está feito o diagnóstico, o nosso paciente, e aí como é que a gente pode classificar esse paciente? Ele tem ou não esclerose tuberosa, né? Já que ele é um indivíduo que apresenta aí um mosaicismo, né? E a grande questão é saber, bom, e aí, como que é o aconselhamento familiar, né? Quais são os riscos reprodutivos para esse paciente? Eu acho que dá para fazer, sem dúvida, um diagnóstico pré-implantacional, mas eu acho que eu iria pelo lado mais fácil, se quiser fazer um diagnóstico pré-implantacional, né? É fazer no embrião, né? E não selecionar espermatozoides, né? Porque o que seria a seleção de espermatozoides? Você ia analisar a genética de alguns espermatozoides, né? E a ver se algum deles apresenta ou não a mutação, né? Se você analisar, sei lá, 20 espermatozoides e nenhum deles tiver, né, apresentar a mutação, é porque provavelmente as células gonadais, né, as espermatogônias, elas não foram afetadas pelo mosaicismo, né? Então você poderia realmente fazer então o aconselhamento genético de uma maneira mais tranquila com relação ao estudo de alguns espermatozoides, e se todos eles apresentarem o gene TS, né, C2 normais, você afastaria com um certo nível de certeza que o mosaicismo não atingiu as células gonadais. Agora, claro, se você encontrar algum espermatozoide que apresente a mutação, é porque
houve o acometimento de células, né, de células gonadais, das espermatogônias, com a mutação. E aí, sem dúvida, você teria que fazer, então, já um diagnóstico pré-implantacional no embrião e não no espermatozoide. Essa que seria, então, aí só para esclarecer, se daria ou não para fazer teste pré-implantacional em espermatozoide, até dá para fazer, né? Mas eu ficaria mais tranquilo se fizesse em embrião, porque aí você não teria nenhuma dúvida. El tema es que el laboratorio que hace el estudio embrionario... A questão é que o laboratório que faz estudo embrionático não quer fazer, se não confirmar no espermatozoide primeiro. Já vários laboratórios dizem isso. Isso está complicando para a gente em termos de logística, porque, como o doutor Paulo falou, se dá negativo é um resultado muito bom e pronto. E se dá positivo, a gente avançaria com o outro, mas a gente não está conseguindo onde a gente realiza, porque aparentemente é um estudo complexo, o sêmen tem fatores inibidores, não é tão simples dizer que se dá negativo, realmente seja negativo. O valor preditivo é baixo nesse caso. Então, sim, ao fazer o mosaicismo somático, ainda que se conformasse no espermatozoide, se estudasse o embrião, ainda que desse negativo, existe uma baixa chance de que fosse um erro, não é andropauta, ou seja, não é um caso simples de nenhuma forma. Eu realmente queria oferecer uma opção reprodutiva, eu estava muito angustiada da possibilidade de 50% de transmissão, mas a essa altura eu já estou aqui insistindo um pouquinho mais que considerem o diagnóstico pré-natal, que já é um grande avanço. Obviamente tem implicações aí que se relacionam com a necessidade da gravidez ou não, financeira. Essa não seria a primeira opção. Eles realmente prefeririam ir pela questão embrionária. Maria Cecília, nos traz várias... Muito interessante, Maria Cecília nos traz realmente várias perguntas de conduta e qual caminho seguir. E aí a importância, então, do aconselhamento genético. É muito importante fazer esse aconselhamento genético, porque, no final das contas, a decisão é realmente do casal. Então, tem que esclarecer toda a informação, colocar tudo, e a decisão tem que ser clara do casal. Mas a mesma decisão de não fazer o estudo genético no princípio é uma situação já diferente, porque é muito raro a gente ter uma pessoa que não, fala, não quero fazer. Mas quando se fala de filho, já muda a coisa de questão, porque no programa não é só para você tem que pensar também para a próxima geração. Então, realmente, esse é um ponto que muda muitas vezes a ideia da negação de fazer um estudo. Porque quando você envolve o seu filho, o seu futuro filho ou filha, realmente é diferente. Tem aí um pensamento mais amplo com relação às decisões individuais, e aí você pensa um pouco mais na família. Além disso, além disso, esse paciente, ao fazer um mosaico somático, tem uma forma leve, entre aspas, de esclerose tuberosa. Um indivíduo com linha pura pode ter formas muito mais severas, com epilepsia, inclusive. Isso eu pensei também, porque foi uma mutação é diferente, né? Ele estava sem sintomas até os 32 anos. E o seu futuro filho, se herdar, ele vai herdar todas as células. Eu não sei qual é a porcentagem de mutação de novo em esclerose tuberosa. Você sabe, Cecília? Quando eu procurei, era realmente coberto do mosaicismo somático, acompanhava também esse número. A família era toda compatível, porque sem antecedentes, e foi uma forma leve, se falava que fosse uma mutação mitótica, por exemplo, posterior.
não que tivesse sido meiótica a variante também. Então, ela se fechava a todos os lados, mas no caso herdado da ascendência. A prevalência da esclerose tuberosa é de 1 para 6 mil a 1 para 10 mil indivíduos, né? A frequência, olha só, a frequência de novas mutações é cerca de 86%, né? E pode sim haver mosaicismo gonadal, né? Sendo que 1/3 dos casos são familiares, tá? Então a maioria dos casos são esporádicos, então eles são frutos de uma mutação de novo, pré-zigótica. Nesse caso, né, do mosaicismo, a mutação ocorre depois do zigoto formado, então é uma mutação pós-zigótica, tá? E realmente na esclerose tuberosa a gente encontra aí casos de mosaicismo gonadal, né? Então, sem dúvida, eu acho que essa questão do mosaicismo gonadal para se estabelecer o risco reprodutivo do casal, realmente ela é muito importante. Obrigado, Pablo. São informações fundamentais essas que você disse aí, porque a decisão reprodutiva vai se basear nisso tudo que nós estamos conversando, né? É um caso muito interessante, Maria Cecília, muito enriquecedor. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Maria Cecília? Gostaria de falar algo mais, por favor? No, sin duda, si alguno Não, puede... sem dúvida, sim. ¿Sabe con dónde se puede estudiar? Você sabe realmente onde você pode estudar se você souber onde eu posso estudar uma variante de espermatozoide, por favor, me ajudem, a gente pode estudar mais esse caso. Então, a Karen está aí. Oi a todos, como vocês estão? Obrigada, Cecília, por esse caso tão interessante. Eu, há pouco tempo, apresentei um de neurofibromatose. O paciente tem neurofibroma poligocite, tem achados que dá estudo genético sangue negativo, exoma, MLPA, todos os testes genéticos estão negativos. Então, quando você pensa realmente nessa possibilidade de estudar o tecido afetado, realmente é importante. Então, eu teria essa recomendação para ver se eu posso avançar um pouco mais aqui no aconselhamento do paciente. Eu queria fazer uma pergunta. No caso de mosaicismo, muitos laboratórios sugerem fazer estudos de cultivo de fibroblasto, quando você não consegue encontrar no sangue outro tecido, que nesse caso não seja espermatozoide. É possível, então, que experiência você tem, o que você poderia ajudar nessa questão? Não. Esse é o meu primeiro caso de mosaicismo. E você poderia me dar informações no estudo embrionário? Sim, quando você faz mosaicismo sonático, pode ser que no sangue você não encontre, mas que você tenha realmente, nesse caso, seu caso, tem lesões cutâneas no paciente, tem angiomiolipoma, se está presente, ou seja, ele está presente em outros tecidos. Por que não procurar outros tecidos? Que você já tenha certeza, no fundo de certeza, de fibroblastos, por exemplo. Fazer um estudo para confirmar que está em outra célula, eu não sei. Na verdade, quando a ideia era chegar ao diagnóstico, eu pensei nisso. Mas a gente tinha uma peça de anatomia, tá? Já tinha operado um tumor muito atípico. Então, a gente disse, então, se ele tiver, ele vai ter que estar aí. Então, surgiu aí a possibilidade de estudo e, por sorte, no primeiro estudo já surgiu. Mas eu não tenho a dúvida de que essa seja a causa do seu caso. É porque o laboratório está me exigindo para fazer isso. Eu não considero que seja necessário. É só realmente uma exigência do laboratório. Bom, por outro lado, se dá negativo, então, realmente, a gente não continuaria com o estudo embrionário. Mas
ficou muito claro, inclusive eu falei isso com o doutor Fericorro, para ver se não tivesse um clone tumoral expandido e a frequência alélica seria compatível, que tivesse realmente todo o tumor, fibroblastos do tumor, no fibroblast do rim, porque são múltiplas lesões também, Maria Cecília. Então, não é uma coisa, se fosse só um, no angiomiolipoma, mas são múltiplos bilaterais, então é muito forte, que a origem embrionária dos rins vem aí, depois do mosaicismo. Então, eu acho que eu não teria dúvida sobre isso. O ponto é se é possível ou não transmitir essa alteração para os seus filhos. Essa era a pergunta. A pergunta é saber se o mosaicismo está atingindo ou não as células gonadais. Né? Essa que eu acho que seja um mosaicismo, né? Isso a gente não tem mais dúvidas. Né? Na verdade, o que a gente quer saber é se as gônadas estão ou não acometidas pela mutação. Né? Perfeito. Bom, muito obrigado, Maria Cecília. 2 casos, 2 famílias muito interessantes, 2 casos enriquecedores. Aprendi muito com esses 2 casos que você trouxe hoje. E você é sempre bem-vinda a nossa reunião. Não sei se seu e-mail está aí em nossa... Não sei se o seu e-mail está aí na nossa lista de e-mails, mas sempre que você quiser participar, você será bem-vinda. E sempre que tiver casos aí, você já tem o nosso contrato, da Karen, o meu também. Nós estamos sempre à disposição para ter essa relação de troca de conhecimento, que é realmente muito interessante. Muito interessante, e essa é uma das missões do nosso grupo, de ter essa interação com a América Latina, então, alto nível, e ver que temos tantas pessoas excelentes profissionais trabalhando em diferentes centros de tratamento na América Latina, como Karen, Santiago, na Argentina, Adriana no Uruguai, e assim por diante, na Colômbia. Então, muito obrigado, muito obrigado. Essa apresentação vai ficar gravada no nosso site. As pessoas que quiserem olhar depois, vai estar disponível. Karen, muito obrigada, então, por agendar essa reunião com a Maria Cecília. Muito obrigada, Pablo. E até a próxima, no início de setembro. Se você quiser terminar, Maria Cecília, por favor. Não, é um prazer, como sempre, participar. E enriquecedor é realmente mudar, trocar com profissionais de outros países e saber que a gente está mais ou menos lidando com os mesmos níveis de conhecimento e de atualização. Então, eu estou muito feliz. Nós também. Tchau, até a próxima.